Depois de Animaniacs, que foi um baita sucesso desbalanceado, Stu, nosso prezado amigo, não sabia o que fazer, e a Warner queria com toda a urgência algo que seria o novo sucesso da emissora. E nós, que ainda estamos disfarçados na equipe de produtores, por favor não saiam do personagem. Ah, se você não sabe o que eu tô falando, nós viemos direto do vídeo dos Animaniacos. Se você não assistiu, dá uma passada lá. Onde eu parei? Ah, sim. Nós também estávamos sem ideia e decidimos pesquisar por inspiração. E onde fomos pesquisar? Numa modinha passageira dos anos 90 chamada internet. Porque o Stu é um velho saudosista e não gostava de mexer com essas coisas de jovem. E depois de um mês mexendo nessa tal internet, nós não conseguimos nada. Mas pelo menos conseguimos baixar um episódio da série animada do Batman. Olha só que legal. Pirataria errado. E assistindo esse desenho, nós pensamos, uau, que desenho legal, que tal fazer um desenho de herói? E com essa ideia em mãos, começamos a pensar em como seria a série. Depois de muito tempo pensando, chegamos no herói que veste vermelho, não para de falar, só faz coisas sem sentido e quebra a quarta parede. E com certeza eu vou te contar mais dele. Então se aconchega aí, pega seu cobertor, saca seu sorvete de banana com molho agridoce e se prepara para conhecer o herói mais zoeiro de todos os tempos, porque hoje eu vou lhes contar a história do Freakazoid. O Deadpool é uma cópia. Beleza, vamos para os estúdios Warner. Tem um maluco lá que eu quero que você conheça. Esse cara aí é o Bruce Timm, um dos desenvolvedores da série animada do Batman de 1992. E como essa série é brilhante, ele recebeu carta branca para criar outra série. Por isso, no início da produção, Freakazoid provavelmente ia ser um spin-off da série do Batman. A ideia é que fosse uma série de super-herói bem parecida com Homem-Aranha, sabe? Mais leve, com ação e piadinhas. E com esse ideal na cabeça, nós começamos a fazer a série. Enquanto nós estávamos conversando sobre a série, nós sem querer esbarramos no Stu, nosso querido amigo. Ele ouviu a nossa conversa e achou legal a ideia. Então ele disse: legal essa ideia, vamos pra Abilene e deixa que o pai vai produzir essa série aí, confia. Então chegamos lá, eu, você, Paul, que é o roteirista da série do Batman, e o Bruce, na Abilene. E junto com o Stu, fomos criar o Freakazoid. Ele aproveitou e chamou o escritor conhecido nosso, o Paul Rugg, o cara que tirou a foto do Iaco, lembra? Do vídeo dos Animaniacos. Mas então, inicialmente Bruce Timm queria que a série fosse um desenho animado de ação e aventura com conotações cômicas. Algum tempo depois, Timm e Gene criaram o personagem Freakazoid, um super-herói nervoso com uma personalidade maníaca. Mas de onde veio esse nome Freakazoid aí, você me pergunta? Será que é um nome aleatório que referencia a internet? Ou é uma junção de vários nomes? Já sei! É uma referência à música Freakazoid. Né, acho que não. Na real, Stu nos contou a história. O Bruce veio com um nome para o personagem naturalmente. Como o Bruce disse, o nome Freakazoid meio que saltou de mim. Nem sei de onde. E o Stu disse, oh sim, Freakazoid. Isso pode ser um nome interessante. Freakazoid foi fortemente inspirado em dois personagens de quadrinhos que não eram muito famosos na época. Então você me diz, o primeiro personagem tá na cara, né? E eu te digo, não tá. O primeiro foi um herói chamado Madman, criado por Mike Allred em 1990. Inclusive, Mike Allred criticou o Freakazoid, a animação, alegando plágio, pois era extremamente parecido com seu personagem. Mas em 2003, numa entrevista, ele disse que ficou lisonjeado em inspirar alguma coisa. Só que na época ele ficou bravo, pois não tinha nenhum tipo de menção ou crédito para o seu trabalho. Ele também admitiu que o Madman é uma amálgama de meia dúzia de outras influências. E o segundo foi o herói que veste vermelho e pode se curar rapidamente de qualquer ferida. O Creeper. Não esse. Nesse caso, rastejante, que apareceu no desenho do Batman. I'm vengeance. Quem mais você achou que seria? Desencana! Dando uma pincelada aqui na história do rastejante, Jack Ryder era um apresentador de televisão de Gotham, demitido pois sua personalidade era excêntrica. Então, ao invés de virar Uber, ele passou a trabalhar como segurança e tentou resgatar o Dr. Yates, um cientista padrão. Pra entrar lá onde o cara estava, ele improvisou uma fantasia com calças amarelas e maquiagem facial, uma peruca verde, luvas
luvas, botas e um manto de pelos vermelhos. Depois de achar o doutor e tomar um tiro, Yates injetou nele um soro e implantou um dispositivo em sua ferida. O soro lhe deu o poder de se curar quase instantaneamente de qualquer ferida e ampliou a sua força e agilidade. E o dispositivo, usado como um ativador, fez a fantasia desaparecer, deixando Ryder peladão. Posteriormente, Ryder descobriu que com o ativador ele poderia recuperar seu uniforme quando quisesse, junto com uma risada insana e com suas habilidades físicas ampliadas. Um herói bem underground da DC, aposto que você não conhecia ele. E por que será que eu não falei do Deadpool? Ah deve ser porque ele é uma cópia. Seguindo, Spielberg sugeriu que a série fosse de comédia, e o roteirista Paul Rudd foi escolhido para dar voz ao personagem. No decorrer do desenvolvimento, a série foi tomando outro rumo, e Tim saiu do desenvolvimento. Não pode fazer isso comigo! As pessoas me amam! Sou mais bonito que as meninas superpoderosas! E assim Tom Ruga entrou. Tim saiu por não ter talento com séries de comédia. Na real, nem foi por briga, nem nada do tipo. Mó chato, o povão gosta de treta. Como ele mesmo disse, não me importo que não esteja no meu currículo. Risos. Eu desisti muito cedo. Começou como um show de aventura, mas acabou se tornando cada vez mais um show de comédia. Toda vez que tínhamos uma reunião com Steven, o conceito meio que mudava e continuava se inclinando cada vez mais para uma comédia doida. Realmente começou quase como um Homem-Aranha, nesse nível de super-herói adolescente. E chegou a um ponto em que se tornou uma comédia, como o tipo de humor de Tiny Toons Animaniacs. Não tenho nada contra isso, eu simplesmente não tenho talento pra isso. Então eu desisti. Eu só fiquei aqui enquanto minha equipe tinha que fazer o show. E depois de tudo isso, a série correu normalmente até sua estreia em 1995. A animação foi terceirizada para Animal IA, Studio Junior, Tama Production no Japão, Seoul Movie, no caso a Tokyo Movie Shinsha, Dongyang Animation e Coco Enterprise LTD na Coreia do Sul. Então se você estranhar alguns episódios do desenho diferentes, é por causa disso. Bom, acho que não tenho mais nada pra dizer. Então, distribuído pelo Warner Bros, produzido pela Able Entertainment, no dia 9 de setembro de 1995, estreou no Zewa a série do Freakazoid. Ele é super demais, Freakazoid, e correr o satisfaz, Freakazoid, salva o Washington DC, Freakazoid, se não tiver mais nada na TV. Ele é super demais, Freakazoid. Freakazoid teve 2 temporadas, a primeira com 13 episódios e a segunda com um total de 11. A série durou de 1995 a 1997, mais conhecida como 2 anos aí pelos populares. A estrutura da primeira temporada foi baseada num show de variedades, assim como Animaniacs. Que você não sabe o que é um show de variedades? Não precisa se preocupar, mas eu não vou explicar não, me deixa. Vai assistir o Inventário dos Animaniacs lá que eu explico lá. Ah pessoal, acho que já acabou o jabá aqui dos Animaniacs, tá? Então pode ficar tranquilos. O roteirista Paul Rudd e Tom Ruga disseram que o objetivo da série não era atingir nenhum público específico, era somente os escritores tentando fazer uns aos outros rirem. Então eles faziam basicamente várias piadocas sobre um tema específico e montavam um episódio sobre isso, tipo um certo canal aí conhecido de vocês. Já na segunda temporada temos episódios maiores, pois os engravatados da Warner disseram: ninguém quer assistir produções que são preenchidas com piadocas pra fazer gracinha. Certo personagem aqui, desculpa. O negócio é fazer grandes e boas histórias. O que eles não sabiam é que os escritores deixaram de fazer pequenas coisas bobas pra fazer grandes coisas bobas. O que nos prova que a produção de Freakazoid foi cheia de fuleiragem e palhaçada. Tanto que no episódio Dance of Doom, ou o Baile do Juízo Final, mais conhecido como primeiro episódio, aí pessoal, Prorug improvisa uma parte do episódio. Ele disse: eu meio que saí falando. E pra minha surpresa, eles animaram. Low bridge, everybody down! Low bridge, cave guy's underwear is brown! Ponte baixa, o cavernoso tá todo borrado, e é no rabo. Com isso já é bem perceptível de que Freakazoid é bem mais maluco do que Animaniacs. E falando em Animaniacs, eles são citados algumas vezes no show, dizendo que eles são um sucesso da Warner e que eles são os favoritos de Steven Spielberg. Dessa vez sem jabá. Inclusive eles cantam a abertura do Freakazoid no primeiro episódio da série. Tem cada figura, vocês precisam ver. Também tem a Freakazoid, vocês têm que conhecer. Opa! Essa aí é a Freakazoid. Originalmente, Steph viraria a Freakazoid, assim como Dexter. Porém, a ideia ficou só nessa música mesmo. Mas quem é Steph, você me pergunta? Bom, com toda essa dúvida, eu acho que é uma bela hora de colocar o Night Tempo aí, meu consagrado. Porque hoje, meus queridos, eu vou falar dos personagens.
Freakazoid, Dexter Douglas. Freakazoid nasceu no Natal, quando Mr. Chubbikins, o gato de Dexter Douglas, ativa sem querer um código secreto super secreto em seu computador, ativando um bug em seu novo processador Pentium 3, uma referência a um bug do Pentium FDIV. Essa história é muito chata, não vou contar não. O que acaba levando o pobre Dexter para o cyberespaço. Eu poderia falar toda a sequência aqui, mas é muito chato, inclui as aspas e esse aí que tá aparecendo na tela. Então, se você quiser virar o Freakazoid, tá aí o plano perfeito. Isso transforma ele num super-herói maluco de pele azul, o Freakazoid. Oi, sou o Freakazoid, agora os comerciais. Como todo super-herói, ele tem um acervo de poderes, né, família? Que contam com força sobre-humana. Freakazoid tem um grau variável de força sobre-humana, mais conhecido como é forte quando o roteiro quer. Às vezes, apenas um pouco mais forte que as pessoas normais, enquanto em outros momentos mais forte que o cavernoso. Velocidade sobre-humana. Freakazoid pode se mover na velocidade da luz. Por exemplo, quando ele cruzou o globo em meros momentos para gritar com um monge tiberiano por varrer muito alto. Será que dá pra parar com essa barulheira? Tá me enlouquecendo! Física Cartoon. Freakazoid pode dobrar as leis da física com maneiras absurdas a um nível parecido com um dos irmãos Warner, Pernalonga e Pica-Pau, que inclusive eu preciso fazer um review-mentário. Consciência da quarta parede. Freakazoid tem o conhecimento de que está em um programa de televisão e que tem uma audiência ao assistindo. Fiquem sabendo que a gente podia até ganhar um Oscar com esse programa. Com relativa frequência, ele se comunica e interage com o público ou com as pessoas que o animam. Senhor Cameraman, corte para a próxima cena. Igual você sabe quem, She-Hulk. Telecinese. Freakazoid pode, em casos muito raros, usar telecinese em um estado de alta raiva. Ele só mostra esse recurso em Two Against Freaka. Super intelecto. Quando Dexter virou o Freakazoid, ele absorveu todo o conhecimento da internet daquela época. O que se acontecesse hoje em dia seria horrível. Porém, todo o conhecimento da internet tem um preço. No caso do Freakazoid, foi a sua sanidade. Aposto que se ele tivesse transcendido o próprio cérebro, isso não teria acontecido. Então não seja vacilão que nem o Dexter, e se inscreve aí pra fazer o seu cérebro transcender. Voar! Como a maioria dos super-heróis, Freakazoid também tem o poder de voar. Porém, no entanto, todavia, ele não sabe voar. Então, sempre quando ele quer voar, ele levanta a mão e sai correndo que nem um maluco. Muito chato. Sua única fraqueza é uma gaiola feita de barros de grafite carregadas com íons negativos. E a outra é sair do script. Se essa série tem algum. Dexter Douglas é um adolescente de 16 anos, um nerdola de respeito, que só fica no computador o dia todo e sofre bullying, regularmente pelo seu irmão Duncan Douglas, que é a personalidade clássica de um valentão dos anos 90. Dexter também é apaixonado pela Steph. Tem até um episódio que ele convida ela pra sair e ela aceita. Isso dá origem ao episódio Encontro com Dexter, que acontece no primeiro episódio da segunda temporada. Embora Freakazoid e Dexter compartilhem o mesmo corpo e também pareçam compartilhar o conhecimento um do outro, eles parecem ser diferentes entidades. Diferente do Máscara, que no caso é o Stanley só que sem limites. O Freakazoid não. Ele mora na cabeça do Dexter, na Freakazone. Sempre que o Dexter grita a palavra animal, freak out no original, Dexter cede o lugar pra Freakazoid. E pra voltar a ser Dexter, Freakazoid grita ao normal, freak in, no inglês. Freakazoid deseja cortar o Dexter do protagonismo do programa. Inclusive ele fica irritado quando o episódio passa muito tempo com Dexter. Não o culpo, também fico irritado quando meu irmão faz mais vídeo que eu. Falando em irmão, Freakazoid gosta de lutar com o irmão do Dexter, Duncan Douglas, em vingança pelo bullying de Duncan com Dexter. O Deadpool protege alguém do próprio irmão? Acho que não. O que é mais engraçado no Freaka é que ele foi convencido pelo sargento da polícia Mike Crossgrove a se tornar um super-herói pra impressionar as mulheres. Impressione as gatas. Valeu, tô nessa! Gado. Seu primeiro inimigo foi Armando Gutierrez, CEO da Apex Computers, que encobriu a falha no Pinnacle Chip, no caso é o chip lá do coisa, e tenta assassinar o funcionário que o descobriu, Rudy Max Steel, o mentor de Freakazoid. Quando Gutierrez soube da existência do Freakazoid, ele capturou Dexter e Rudy, na esperança de aproveitar os poderes para si mesmo. Mas no final isso não dá bom, ele só consegue quando ele tá preso. Freakazoid fica na Freakazona, não confundir com Freakalar, um espaço literalmente dentro da cabeça de Dexter, onde ele reflete, tem pensamentos profundos e assiste reprises de Rat Patrol, uma série antiga de
guerra feita em 1966, não vou me aprofundar, me deixa. E a Fricalar, hein? Que negócio é esse de Batcaverna do Freakazoid? Fricalar é uma caverna cheia de coisas super interessantes para a comunidade heróica. Lá é a base de operações do Freakazoid. Quando a Fricalar apareceu a primeira vez, o Freakazoid disse que provavelmente ia aparecer só naquele episódio, mas ela acaba aparecendo em mais. Bom, na Fricalar contém um salão de coisas bacanas para saber, que contém todo o conhecimento do nosso mundo. Tem o Hall of Freakamobiles, que contém inúmeros Freakamobiles idênticos, inclusive tem um episódio que o Freakazoid fala que o carro é perfeito para fazer brinquedos. Ironicamente, não existe nenhum brinquedo desse carro. E também temos coisas menores, como uma lâmpada de lava gigante, uma bola de boliche gigante, uma máquina de raspadinha, um dirigível da RAD, uma paródia do dirigível da Mad Magazine, um carrossel, um laboratório de cientistas loucos que o Freakazoid usou uma vez para transformar a Steph em humana de novo, quando ela foi transformada em pedra, e o hall de parceiros temporários do Freakazoid. A Fricalar foi feita do zero pelo Igmar, o brabo, o mordomo mudo do Freakazoid. Caramba, hein? Diferente de certas cópias unilaterais, o Freakazoid é muito profundo. Fiquei até cansado. Então vamos pros coadjuvantes. Steph é a namorada de Freakazoid. Ela aparece no primeiro episódio como uma das garotas que o Dexter convida pro baile, mas ela mente pra não ir com ele. Dexter tem uma queda por Steph, que nem a queda que eu tenho por você, bebê. Você... como todos já perceberam, a Steph nem dá bola pra ele, coitado. Ironicamente, ela namora seu alter ego. Por que está com ele? Ele é tão idiota. Ele só é assim na televisão. Quando as câmeras estão desligadas, ele é um cara bem normal. Steph eventualmente descobre que Freakazoid é o Dexter, quando Cosgrove deixa escapar. O Freakazoid se envolve com a Steph algum tempo depois de Dance of Doom, ou a dança do... Vocês entenderam? Onde ele aparece gostar mais da Valerie, uma garota morena aí. Sargento Cosgrove. Freakazoid conheceu Cosgrove no final de sua primeira missão, e os dois rapidamente descobriram que são almas gêmeas, e gostam de fazer as mesmas coisas, como correr atrás de justiça e prender bandidos. E também de coisas igualmente importantes, como tomar sorvete e visitar zoológicos. Cosgrove é uma das poucas pessoas em que o Freakazoid confia sua identidade secreta, por mais que no final um monte de gente saiba a sua identidade, que nem no Flash. Cosgrove é um sargento de polícia na delegacia sudoeste de Washington, DC. Cosgrove geralmente aparece uma vez por episódio para perguntar ao Freakazoid se ele quer fazer alguma coisa. Geralmente quando o Freakazoid está no meio de resolver um crime ativo ou quando as vítimas estão em perigo. Vem cá, estás a fim de um sorvetinho? Quer ir ao Festival dos Doces de Acton? Quer ver um urso andando de motocicleta? Você não quer ir ao parque? Estás a fim de uma menta? Tá legal. Além de prender vilões, depois que o Freakazoid os capturou, Cosgrove nunca é visto fazendo nenhum trabalho policial real na primeira temporada. Tipo Na segunda temporada, ele assume um papel mais ativo e se torna um parceiro para o Freakazoid. Ele se apaixona por uma magnata dos cosméticos chamada Mary Beth e hesita em contar para Freakazoid porque ele tem medo de ser zoado. Cosgrove tem um poder também da super bronca. Sempre quando ele dá uma bronca em alguém, essa pessoa rapidamente toma jeito. Ei, parem com isso! A culpa é sua. Igmar e Professor Jones. Freakazoid inicialmente tem um mordomo mudo chamado Igmar. Inclusive, foi ele que construiu a Fricalar. Quando Igmar sai para se tornar um palhaço de rodeio, ele recomenda o Professor Jones como seu substituto. Professor Jones é inspirado no Jonathan Harris, da série Perdidos no Espaço de 1965. Por isso que eles sempre falam que ele já atuou numa série com um robô. E o seu apelido é Jonesy. O senhor já não trabalhou num programa que tinha um robô? Ele é arrogante, seguro e facilmente assustado. Jonesy muitas vezes vem em missões, geralmente contra a sua própria vontade. Ele também descobre a identidade de Freakazoid em seu primeiro dia de trabalho, quando Cosgrove deixa escapar. Se você achou a história parecida, é porque ele e Steph estavam no mesmo lugar quando isso aconteceu. Emmett Neverend. Emmett Neverend é um personagem que frequentemente aparece em segundo plano, como uma espécie de versão do Freakazoid de Onde Está o Wally. Ele usa um terno e seu cabelo em pé como se tivesse acabado de ser eletrocutado. E perpetualmente ele mostra seu sorriso encantador. Ele me lembra o... Inclusive, preciso fazer um revimentário do Pica-Pau. Na real, eu preciso fazer um monte de coisa. Comenta aí algo que vocês querem ver aqui. Geralmente ele parece o mesmo em todas as suas aparições, e raramente é animado. Bem escondido, tá vendo, ó? Bem ali, ó. Do lado do like que você tem que dar para apoiar o canal. Emmett Neverland foi desenhado por Mitch Schauber, que foi o co-criador do desenho dos Castores Pirados, onde tem o Daggett, que é o personagem favorito do Guilherme Briggs, o dublador do Freakazoid. Também tem o Lorde Bravura e o Caçador, mas eles são chatos, nem quero falar. Os parceiros. Freakazoid sempre procura pelo ajudante perfeito, mas todos seus ajudantes têm vida curta. Handman, a mão direita de Freakazoid. Não
Não, sem piada. Esse é um canal de família. Com o rosto desenhado em sua mão, ele praticamente se apaixonou e deixou o serviço de assistente. Gado demais. Expensible Land, que recebeu uma lesão na clavícula do The Milkman. Não. Fricadog, o ajudante favorito de Freakazoid. Infelizmente, ele é raivoso e regularmente tenta assassinar o Freakazoid com ainda mais força e vontade do que os vilões. O Fanboy. Tecnicamente, Frika nunca aceitou o Fanboy como seu ajudante, mas passou o episódio tentando se livrar dele. Ele é uma sátira pros nerds fanboys de quadrinho, que são malucos por uns personagens e sabem tudo sobre ele. Ele é chato, irritante e acha que sabe de tudo. Ele provavelmente é um daqueles caras que sabe que o Deadpool foi criado antes do Freakazoid e vai ficar enchendo o saco aqui. Eu sei disso, me deixa. Ironicamente, ele e o Freakazoid não sabem quem é o Stan Lee. E que tal uma foto autografada do Stan Lee? Quem é a criatura? Não tenho a menor ideia. Olha aí, ó, caminhos do saudoso Stan Lee antes mesmo dos filmes da Marvel. Vilões. Antônio Gutierrez. Ele é o arqui-inimigo do Freakazoid. Sua fraqueza é ser chamado de pamonha, ou Winnie em inglês. Mas Winnie não é pamonha, você me diz? Com certeza não é mesmo. De acordo com uma pesquisa aprofundada no Google, Winnie significa pequenino e salsicha também. Acho que dá pra traçar o paralelo, né, criança? Ele é o engravatado que comandou a criação do chip com defeito, e por muitos episódios ele tentou escrever o mesmo código que o Dexter para poder virar um Freakazoid também. Ele cria um Freaka-clone para destruir a reputação de Freakazoid. Muito chave. Esse clone parece demais com Freaka. Ele é tão fiel que parece mais o original do que o próprio Freakazoid. Pega os dois um do lado do outro aí para ver qual deles parece ser o herói e qual parece um cara com cosplay. Candlejack, ou Castiçal. Completamente pavoroso, Castiçal é um vilão sobrenatural de Freakazoid com um saco na cabeça, chamado o verdadeiro bicho-papão. Ele costuma assustar criancinhas indefesas. No desenho, é dito que o Castiçal virá te sequestrar se você disser o nome dele em voz alta, e te amarra com uma corda e te leva para um lugar secreto onde nunca mais voltam. Alô, polícia? E ele transporta suas vítimas no máximo de conforto possível em seu ônibus fretado. Nem no meu trabalho tem um desses. Sua fraqueza é torta de abóbora. Castiçal é tão tenebroso que mesmo seus companheiros vilões têm cuidado ao não dizer o seu nome. Tem um episódio que o Cerebelo vai se referir a ele e diz somente o nome Jack, mas essa piada não foi adaptada pra nós, então não importa. Cerebelo. Cerebelo é o vilão principal do Freakazoid. Ele gosta tanto de ser o vilão do Freakazoid que em um episódio ele chega a ficar entediado, porque ele e o Freakazoid não tem nenhuma luta. Tem que fazer uma coisa por mim. O quê? Nós temos umas contas para acertar desde hoje cedo. Quero que brigue comigo. Tá se curtindo com a minha cara, né? Ele é super inteligente, pois ele aumentou sua inteligência 10.000 vezes, transformando sua cabeça num cérebro melagodôntico. Seu restaurante favorito é o Washington Gardens. Ele é até famoso lá, deve ter um cartão de fidelidade e tudo. E nesse restaurante ele tem um número musical no episódio Encontro do Dexter, né? Não se sabe aí. Demora aí uns 4 minutos. É muito chato. Cavernoso. Royce Monfrey, mais conhecido como Cavernoso, é um grande homem das Cavernas Azul que é surpreendentemente bem educado e culto. Ele é extremamente traumatizado por nerds, principalmente aqueles que falam Klingon. Mas quem não é? Ele vai ao Washington Gardens também, o restaurante favorito do Cerebelo, mas só depois de assassinatos especiais. Ele tem um relacionamento romântico com a Cobra Queen. Mesmo depois que o Freakazoid manda os dois pra prisão, eles continuam seu namoro. Ai ai, o último romântico da Terra. Cobra Queen, a Rainha Cobra. Audrey Manatee era uma ex-ladra de lojas que roubou um cosmético experimental que permitia ficar no sol por muito tempo, pois ela tinha uma doença que a fazia trocar de pele quando exposta ao sol. E ao usá-la, ela foi transformada em uma mulher meio humana, meio cobra. Cobra Queen tem outro inimigo chamado Atomic Boy, mas ele nunca aparece. Seus poderes incluem a capacidade de comandar cobras e largatos e cuspir um veneno que pode derreter concreto. Ela tem várias cobras gigantes de estimação que fazem seu trabalho sujo. Ela fez um covil para si mesma nos esgotos, tornando-se imune às forças de combate ao crime, que em geral odeiam gás e cocô e água suja. A primeira Girl a gente nunca esquece. Após um assalto, ela gosta de voltar ao esgoto e ouvir um grupo dos anos 60, os Ray Conniff Singers. Devido ao seu ceceio, ela é incapaz de
dizer Silly Sally Cell Sep Silver Seashells in Seattle, algo como a boba Sally vende conchas de prata em Seattle, e ela desmaia quando tenta falar isso. Moron, ou Debiloid. Moron é um alien burro que chega na Terra para dar um aviso, o qual ele não lembra. Em português seu nome é Debiloid, mas eu não acho legal, então vai ser Moron. Ele é inspirado em Roman, de Robot Monster, de 1953. Ele primeiramente aparece como Moron, mas tiveram que mudar para Boron, pois o pessoal do controle de qualidade disse que era ofensivo demais. Porém, eles nunca disseram nada sobre o Bat-Gordo e o Menino Gordo. Bat-Gordo é uma sketch que mostra uma versão de um herói parecido com o Batman, só que gordo. Ele tem o Menino Gordo, que é muito chave. Esse quadro ia ser cancelado hoje em dia, então não vou falar dele. Freakazoid é muito americanizado. Acredito que ele chega a ser mais que o reboot dos Animaniacos, tanto que tem referências que eu nem consegui pegar. Desculpa, Picolé. Eu entendi a referência. Muitos personagens aparecem e eu não faço nem ideia de quem é. Tipo Jack Valente, que apareceu uma vez em um episódio. Pearl disse que quando ele estava escrevendo a participação de Jack no episódio, ele tinha uma nota de estilo que dizia: eu consigo Jack Valente pra vocês. Aí você me pergunta, mas quem diabos é Jack Valente? Jack Valente é o ex-presidente da Motion Pictures Association of America, que basicamente é o Mancini, só que dos Estados Unidos. Mas tem algumas referências razoáveis que eu não quero falar, então não enche meu saco. O Máscara já apareceu no episódio 2 da segunda temporada. Também o Akko e o Cérebro aparecem nesse episódio, competindo com o Freakazoid pra ver quem é o personagem favorito do Steven Spielberg, que inclusive aparece também. Freakazoid chegou ao catálogo da HBO Max no dia 21 de maio de 2022 e está lá até o momento que eu estou escrevendo esse roteiro, no caso há 2 meses atrás. Ele ainda tá disponível hoje? Só eu do futuro posso responder. E tá aí ou não? Será que ele vai continuar disponível? Não sei. Fique esperto. Já que nós estamos falando da HBO Max, que vai deixar de existir por causa da compra da Discovery, eu não faço a mínima ideia se tudo que eu disser aqui vai estar disponível lá. Então, sei lá. Mas eu queria falar que Animaniacs original está disponível agora, quando eu tô gravando esse roteiro, no caso 2 meses atrás. E vocês deviam assistir. E o vídeo de Animaniacs também, enganei vocês, tem mais o jabá. Freakazoid apareceu em um episódio da 6ª temporada de Jovens Titãs em Ação, o Rugbys, que eu já falei aqui no vídeo. Na 6ª temporada, no episódio 35, de acordo com a HBO Max, que vai deixar de existir. Nessa história, o Cérebro, não esse, liberta o Cerebelo para eles juntos criarem um plano genial para dominar o mundo, e Freakazoid ajuda os Jovens Titãs a derrotá-los. No episódio, Freakazoid diz que Steven Spielberg teria que aprovar o crossover, o que levou Robin a enviar uma mensagem para Steven que aprova o crossover. Queria que meus problemas fossem resolvidos rápidos desse jeito. De acordo com o Brugge, a equipe de produção do programa enviou a ele um roteiro envolvendo o Freakazoid em dezembro de 2019, e ele aprovou. Agora é a parte mais importante, a dublagem. Manolo Rey é o Dexter Douglas, José Santa Cruz é o Sargento Mr. Crossover, a Silvia Salusti é a Steph, e o Guilherme Eu Te Amo Briggs é o Freakazoid. Inclusive, o Briggs já disse que o Freak é um de seus personagens favoritos, e que eles adaptaram pra cacete a dublagem, pra se encaixar no contexto do nosso Brasilzão de meu Deus. É isso, Freakazoid é o desenho muito louco. Mesmo ele sendo super americanizado, as adaptações na dublagem hiper melhoram o desenho. Eu não assisti Freakazoid quando eu era criança, na verdade eu conheci o desenho navegando na antiga internet. Provavelmente, se eu assistisse quando criança eu não ia entender nada. Acho que esse é o fim do vídeo. Eu tô assistindo Animaniacs original e quero me dar minha opinião do vídeo dos Animaniacs sobre o reboot. O reboot é um saco, eu nem consegui assistir a segunda temporada inteira.